Eleições 2016. Oferecimento: Dois Irmãos Motopeças. Há mais de 4 anos com você. Hollywood Bowl, o maior mix de gastronomia e entretenimento. Drogarias Ultra Popular em Balneário Camboriú, na 4ª Avenida, próximo ao Hiper Angeloni. Rosar Alimentos, sempre com você. Rua Tailândia, número 500, fone 3169-3800. Espásio Dental, sua referência em implantes dentários. Realização: Menina FM e TV Mocinha. Apoio: OAB Balneário Camboriú. É um prazer em tê-lo aqui na nossa companhia através da TV Mocinha, também da Rádio Menina. A partir de hoje, o Sistema Menino de Comunicação começa a ouvir os candidatos, as propostas dos candidatos dos municípios da nossa região. Como sempre, o Sistema Menina de Comunicação, a Rádio Menina TV Mocinha, o portal menina.com está buscando as informações que a comunidade precisa, buscando as respostas aos anseios da comunidade. E hoje nós começamos por Balneário Camboriú. Balneário Camboriú, que tem 4 candidatos disputando a Prefeitura Municipal neste ano. Durante a semana, aconteceu uma reunião na Rádio Menina, em que os representantes, os coordenadores de campanha estiveram presentes. Foi definido a questão relativa a essas entrevistas que serão feitas a partir de agora com os candidatos. Ficou definido também a ordem de que cada candidato vai se apresentar e por isso nós estamos aqui, com o apoio incondicional, inclusive importantíssimo, da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Balneário Camboriú. A OAB de Balneário Camboriú é parceira da democracia, parceira desses importantes momentos da política e da administração de Balneário Camboriú, sempre presente com a comunidade. Nosso grande abraço a todos os integrantes da OAB de Balneário Camboriú. As perguntas foram previamente gravadas, representando os mais diversos segmentos da sociedade civil organizada de Balneário Camboriú. Então, a partir de agora, gostaríamos que você pudesse acompanhar, pudesse analisar e, claro, tirar as suas conclusões para quem é realmente o melhor para administrar Balneário Camboriú. Então vamos começar com as nossas apresentações. Já está aqui conosco o candidato Luiz Fernando Ozawa, 34 anos. Na urna ele vai usar o nome que está cadastrado no TRE como Professor Ozawa. Ele é da coligação PSOL-PT, Esquerda Sem Medo Porque Podemos. A Ana Carolina é candidata a vice-prefeita na chapa do Professor Ozawa. Professor Ozawa, o que habilita o senhor a disputar o cargo de prefeito de Balneário Camboriú? A nossa candidatura tem 2 aspectos, tem duas funções básicas nessa eleição. A primeira delas é incentivar as pessoas a se colocar na política, porque tem essa tendência de criminalização da política e todo mundo, quando se fala de política, foge, enfim. Então é incentivar as pessoas a participar da política e depois, eu não sou político profissional, eu não vivo da política, eu sou um cidadão comum, apesar de ter mestrado e doutorado, mas eu sou um cidadão comum. Então eu quero ser prefeito para dar ouvido às pessoas, eu quero ser prefeito, tenho essa pretensão para dar chance e voz para que as pessoas possam, de alguma forma, participar da vida e do futuro da nossa cidade. Então, basicamente é isso, Elias. Então, o que me habilita? A força de vontade, ser uma pessoa comum, de carne e osso, não sou candidato daqueles profissionais, candidato padrão, cheio de jargões e tal. E sou um estudioso da cidade, eu gosto de política, eu gosto de estudar política, sou professor de ciência política, então é isso que me faz estar aqui hoje e colocar nosso nome à disposição no processo eleitoral. Obrigado, professor Ozawa. Conosco também Jade Martins Ribeiro, 32 anos, casada. Ela usará na urna o nome Jade Martins, candidata da coligação A Mudança Precisa Continuar, que congrega o PMDB, DEM, PPS, PV, PSDC, PCdoB, PSC, PRP, PRB e PTN. Tem como candidata na sua chapa o Joy Moy. E eu pergunto à candidata Jade Martins, o que habilita a senhora a ser prefeita ou a se candidatar à prefeitura de Balneário Camboriú?
Eu, primeiramente, gostaria de cumprimentar a todos os nossos telespectadores da TV Mocinha, dizer que é uma satisfação muito grande poder estar utilizando esse espaço aqui para nos apresentarmos enquanto candidata a prefeita e dizer o que nos motiva a seguir em frente. Como já havia falado em algumas oportunidades, eu estou há 7 anos e meio na administração pública, sou advogada, me pós-graduei em gestão de cidades, me especializei justamente para me preparar ainda mais para esse momento. Há 7 anos e meio iniciei minha caminhada na Procuradoria do Município, depois fui responsável pela Secretaria de Articulação Governamental, fui corregedora da Guarda Municipal, a qual tenho muito orgulho de dizer que também fiz parte desde a sua criação até a sua implementação, fui diretora técnica e administrativa da Secretaria de Planejamento, fui gestora do TPC, fui superintendente do FURBS, que é um órgão responsável por todos os programas habitacionais de reassentamento, de regularização fundiária no município. Fui chefe de gabinete, fui presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, conselheira de esportes, de cultura, conselheira da cidade, e toda essa experiência que nós trazemos desses 7 anos e meio participando ativamente das decisões da nossa cidade é o que nos credencia e nos habilita para estarmos hoje como candidata a prefeita de Balneário Camboriú. É uma satisfação muito grande poder estar representando essa cidade que tão bem me acolheu e que eu tenho um profundo respeito e amor por esse povo, por essa população, e estar na condição de candidata para poder fazer ainda mais, avançar ainda mais nos projetos que nós precisamos. Eu tenho certeza que estou totalmente capacitada para isso. Obrigado, candidata Jade. Agora o nosso próximo entrevistado, para suas apresentações, é Leonel Arcângelo Pavan, 61 anos. Na urna usará o nome Leonel Pavan. É candidato à coligação Balneário Camboriú Merece Mais, PSDB, PSD, PP. Candidato a vice é Fábio Flor. Candidato Leonel Pavan, o que habilita o senhor a disputar o cargo de prefeito de Balneário Camboriú? Primeiro quero cumprimentar a todos e a todas. Balneário Camboriú é uma das cidades, talvez, em melhores condições de que muitas outras de Santa Catarina. Mas a minha história, a minha vida, tudo que eu já realizei com 3 vezes a prefeito, por ter sido deputado federal, senador, governador, hoje me deixa com muito mais experiência, mais preparado, com mais conhecimento. Tenho certeza absoluta que se eu for o prefeito dessa cidade, e tenho certeza que com o apoio de todos eu terei melhores condições de abrir portas em Brasília, pelo relacionamento que nós temos com autoridades nacionais, de abrir portas no governo do Estado para buscar recursos, buscar investimentos para fazer de novo a nossa Balneário Camboriú a melhor cidade para se morar e para se visitar. Eu estou preparado para governar de novo essa cidade. Eu devo muito a Balneário Camboriú. Balneário que fez muito por mim. E agora, aos meus quase 62 anos, no final da carreira da vida pública, eu quero agora retribuir a Balneário Camboriú com todo o meu trabalho, com todo o meu amor que tenho pela cidade, com todo o meu conhecimento, com toda a experiência, para fazer de novo Balneário Camboriú a maravilha do Atlântico Sul, a cidade que nós tanto amamos. Obrigado, candidato Leonel Pavan. Fabrício José Satiro de Oliveira, 41 anos, candidato da coligação Balneário de Novas Ideias, congregando PSB, PR, Rede, PTB, PT do B, PMB, PDT, PEN, PHS, PTC, Solidariedade, o SD e também o PROS. Candidato a vice na chapa é Carlos Humberto. Fabrício Oliveira é o nome que vai ser identificado na urna no dia da eleição. Candidato Fabrício Oliveira, o que habilita o senhor a disputar o cargo de prefeito de Balneário Camboriú? Bom,
Primeiro, dizer do prazer de participar dessa rodada de perguntas tão importante para a decisão do nosso eleitor. Em primeiro lugar, é porque eu, de fato, amo essa cidade que me deu todas as oportunidades, o aprendizado, a oportunidade de conviver aqui com a minha família e, acima de tudo, pela generosidade das pessoas que sempre também me aportaram através da minha vida pública como vereador 2 vezes, como deputado federal por 4 meses que assumi, como secretário do município, como secretário de governo do estado por 2 vezes que fui. Isso tudo me faz agora com uma grande responsabilidade de continuar acreditando em nossa cidade e, acima de tudo, de apontá-la para um caminho e deixá-la, a Balneário de Camboriú, essa cidade que todos nós nos orgulhamos de viver, de morar, como a melhor cidade desse país. E ela pode ser a melhor cidade desse país. Uma cidade bonita, uma cidade que se desenvolve, uma cidade que é um símbolo não somente de qualidade de vida, de turismo, para o Brasil e para o mundo. E por isso, eu acredito que chegou um novo tempo de unir as pessoas, unir todas as lideranças e apontar essa cidade para um caminho seguro, um caminho para o futuro, para daqui 5, 10, 20 anos. Esse é o nosso objetivo como prefeito da cidade de Balneário Camboriú. Obrigado, candidato Fabrício Oliveira. Olha, é importante nós destacarmos aqui o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil, a subseção de Balneário Camboriú. Tem sido uma grande parceira nesses momentos importantes da democracia brasileira, não é diferente aqui no nosso município. Nosso agradecimento especial à subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui de Balneário Camboriú, parceira neste evento do Sistema Mineiro de Comunicação, Rádio Menina e TV Mocinha. E a nossa pergunta para os candidatos vai ser feita exatamente pelo presidente da subseção da OAB de Balneário Camboriú, Juliano Mandelli Moreira. Vamos acompanhar. Quase a totalidade das candidaturas apresentadas nos mais variados municípios do Brasil são apresentadas com coligações, com apoios, muitas vezes que relegam as propostas e ideologias do partido e até mesmo do candidato. E assim é constatado também nas administrações, nas gestões, onde o prefeito, o gestor público, ele concede as secretarias, os cargos comissionados para diversos partidos, apoiadores, muitas vezes relegando inclusive os critérios técnicos. Como candidato, ele enxerga esse cenário e como, se eleito, ele pretende formar o seu secretariado, apenas com critérios técnicos ou com critérios políticos? E para responder esse questionamento do Dr. Juliano, quem começa a resposta é a candidata Jade Martins. Por favor, Jade, 2 minutos. Bom, eu fico muito à vontade de fazer essa fala, que inclusive já fui questionada em outras oportunidades sobre esse mesmo tema. A nossa coligação em especial, ela é uma coligação muito sólida. Nós estamos nesse projeto de cidade há 8 anos, construindo ele e debatendo Balneário Camboriú diariamente. Especificamente, há 1 ano e meio atrás, nós iniciamos esse projeto, que tomou um novo caminho, tendo efetivamente como candidatura própria do PMDB a Jade e o MOI. Mas os demais partidos aliados dessa coligação, que fortaleceu o seu entendimento enquanto cidade há 1 ano e meio atrás, permaneceram nesse projeto, entendendo que nós temos um grande futuro para Balneário Camboriú, ainda mais promissor, que essa mudança que iniciou em 2009, ela deve sim continuar avançando. E por isso que eu fico muito tranquila em dizer que dentro da nossa coligação nós estamos muito coesos, em unidade, estabelecendo os critérios para a nossa composição de governo. Inclusive, é importante aqui destacar que não só a questão técnica, mas também a política tem que estar atrelada. Mas mais importante do que isso é que os espaços da nossa administração sejam ocupados por pessoas que conheçam e entendam as demandas da nossa cidade. Não basta eu trazer uma pessoa técnica formada com experiência que não conheça a realidade de Balneário Camboriú. Nós precisamos atrelar, sim, a questão política, a questão técnica, para que nós temos os avanços que nós precisamos ainda continuar na nossa cidade. E isso, sem dúvida nenhuma, vai ser discutido de forma muito ampla com todos os partidos da nossa coligação, porque nós construímos o nosso projeto no coletivo, em grupo e debatendo o que é necessário e quais são as prioridades de Balneário Camboriú, que nós vamos encontrar o caminho a seguir. Obrigado, candidata Jade Martins. Vamos ouvir, então, a resposta do candidato Leonel Pavan. A minha composição, a nossa coligação, é de apenas 3 partidos políticos. E não negociei apoios políticos
em troca de espaço no governo. Nós não temos este compromisso com aqueles que têm muitos partidos políticos. Vamos governar Balneário Camboriú com partidos que têm certa experiência, com partidos grandes, mas sem reivindicar secretarias ou qualquer outra função. O gestor público, ele tem que preparar um plano de governo para a sua cidade e não se preparar uma campanha negociando cargos para este ou para aquele partido só porque está na coligação. Nós só temos 3 partidos. E quero fazer aqui, em Balneário Camboriú, a mesma coisa que eu fiz quando fui governador do estado. Escolhemos pessoas técnicas para cada área, pessoas preparadas, pessoas que têm um vínculo com a função que vai exercer. Até porque nós não podemos brincar de governo. Nós não podemos ter um prefeito que apenas queira realizar o seu sonho. O sonho tem que ser de todos. No entanto, o governo precisa de um líder. E este líder tem que ter autoridade para poder conversar e comandar aqueles que estão o assessorando. Nós, com certeza absoluta, faremos um governo diferenciado. Pessoas preparadas, pessoas competentes e pessoas que possam fazer Balneário Camboriú uma cidade diferenciada. Nós fizemos assim quando fomos governador e também fizemos assim quando fomos prefeitos. Balneário Camboriú viverá um novo momento conosco na administração. Obrigado, candidato Leonel Pavan. Vamos ouvir agora a resposta a esse questionamento feito pelo presidente da subseção da OAB de Balneário Camboriú, o candidato Fabrício Oliveira. Bom, vamos lá, agradecer a pergunta do Dr. Juliano, muito importante no momento atual. Dizer que nós temos o Balneário de Novas Ideias construído, ouvido mais de 15 mil famílias em Balneário Camboriú. Tem um módulo lá que se chama Gestão Decente. E foi esse módulo que serviu de parâmetro para que nós pudéssemos, então, fazer as alianças políticas partidárias em que o meu nome foi apontado, então, como candidato a prefeito. E essas alianças elas foram feitas nos critérios republicanos. Nós não falamos na divisão de cargos, nós não falamos na divisão de secretarias, isso não foi condicionado pela nossa aliança. O que nós temos, sim, são parâmetros firmes em gestão, transparência, em que aqueles que irão ocupar, especialmente as secretarias, terão que ter currículo, preparo, experiência, e isto, sim, serve para nós como balizador para que nós possamos, então, fazer a composição de governo. Esse modelo ultrapassado da divisão de cargos políticos pela geografia das urnas não pertence à nossa coligação. E isso nós deixamos muito bem claro quando firmamos esta coligação. Se chama Balneário de Novas Ideias e que lá tem este módulo de gestão. Fala em gestão transparente, decente, um governo eficiente que otimiza os recursos e que não troca de secretários, sim, pela vontade política partidária, mas sim acompanha e monitora os seus colaboradores através da eficiência e produtividade. Esse é um módulo e é um item que nós não abrimos mão. Obrigado, candidato Fabrício Oliveira. Nós vamos ouvir agora a resposta ao questionamento feito pelo presidente da subseção da OAB de Balneário Camboriú, o candidato professor Ozawa. Por favor, professor. Elias, quero mandar um abraço para o Dr. Juliano Mandelli, grande presidente da OAB, da 15ª subseção da OAB. Meu colega advogado também, colega de profissão. Além de professor, sou advogado. Essa pergunta é muito boa e eu fico muito à vontade de responder porque a nossa coligação só tem 2 partidos e são 2 partidos que têm uma visão de mundo muito parecidas. O Partido Socialismo e Liberdade se coligou com o Partido dos Trabalhadores e eles têm uma sintonia, uma visão de mundo muito parecida. Então, com relação à coligação, assim, provavelmente entre as 4 coligações que se anunciaram nesse processo eleitoral, a minha coligação, a coligação que eu faço parte, talvez seja a mais retilínea, a mais honesta do ponto de vista intelectual, a mais tranquila, né, de se defender, uma coerência ideológica, política, pragmática, programática, enfim. Com relação ao secretariado, Dr. Juliano,
a nossa carta compromisso, que é uma carta compromisso que nós deixamos lá na Justiça Eleitoral, junto com o registro da candidatura, ela assume um compromisso que é radicalizar a democracia. E radicalizar a democracia não é necessariamente dar atenção à tecnocracia, que é você colocar secretários que têm perfil exatamente estudiosos e tal. Então, nossa proposta é uma proposta ousada, é uma proposta talvez em poucos lugares experimentada, que é a fazer uma eleição direta para secretários. O primeiro escalão, eleição direta. Qualquer pessoa pode se candidatar a secretário municipal. E para o segundo escalão, diretorias, coordenadorias, nós vamos usar os funcionários efetivos e vamos fazer uma eleição indireta junto com funcionários concursados. Assim acaba esse toma lá da cá, acaba com essas alianças, essa ocupação, esse acotovelamento entre os partidos políticos, esse cabide de emprego. Vamos acabar com isso. Obrigado, professor Ozawa. Bem, nós vamos a um rápido intervalo comercial, mas é importante que você fique aí, porque a partir do próximo bloco nós começaremos a ouvir os questionamentos da nossa sociedade civil organizada, eles que vão fazer as perguntas aos candidatos presentes hoje aqui. Então aguarde um instante só, nesse apoio que temos da OAB, TV Mocinha, Rádio Menina, Eleições 2016. Eleições 2016. Dois Irmãos Moto Peças, há mais de 4 anos com você. Oficina especializada, promoções especiais e Disque Peça. Ligue agora mesmo no 33650979 ou ligue no WhatsApp 8484-0532. Hollywood Ball, agora com um delivery de pizzas, hambúrgueres e sushis. Tudo com a melhor qualidade e o melhor preço. Venha conhecer a mais bonita decoração temática de Balneário Camboriú. Hollywood Ball, na Avenida Atlântica, 2850, de frente para o mar. Telefone 3361-6007. Espásio Dental. Há 5 anos é referência em implantes dentários com método de carga imediata. Agende uma avaliação pelo telefone 3361-7191 e seja o próximo a sorrir em até 48 horas. Espásio Dental, a sua referência em implantes dentários. Telefone 3361-7191. Ultra qualidade, ultra atendimento, drogarias Ultra Popular. Preços mais baixos com ultra descontão. Em Balneário Camboriú, na 4ª Avenida, 791. Lembre-se, é a Farmácia Vermelha. A Rosar Alimentos do amigo Raulino, com 30 anos de atividades, atende todo o litoral norte de Santa Catarina. Marcas consagradas fazem parte dos mais de 2.000 itens oferecidos diariamente aos seus clientes. Rosar Alimentos, sempre com você. Rua Tailândia, número 500, Bairro das Nações, em Balneário Camboriú. Telefone 3169-3800. Eleições 2016. Obrigado pela sua companhia, obrigado a você que está na Rádio Menina, obrigado a você que está na TV Mocinha, aproveitando nesse sábado para ouvir as propostas dos candidatos a prefeito de Balneário Camboriú. E a partir de agora nós vamos começar a ouvir a indagação, as perguntas, os questionamentos feitos pelas entidades civis organizadas da nossa cidade. E nós começamos ouvindo o questionamento, o que pede, o que quer a CDL, que é a Câmara de Dirigentes Lojistas de Balneário Camboriú, e a presidente da CDL, Eliane Cola, faz a pergunta aos candidatos. Quanto ao centro de eventos, que nós estamos, toda a comunidade de Balneário, buscando há muito tempo, o nosso questionamento é em relação a isso. Nós temos um projeto que está em andamento, que já tem um prazo para ser entregue, para vir a funcionar, mas para que dê certo é preciso que se faça uma boa manutenção e uma boa administração. A minha pergunta é, qual é o teu projeto para a administração e manutenção do centro de eventos? Vai ser do setor privado ou pelo poder público? Feito o questionamento da CDL, nós vamos saber do candidato Leonel Pavan a sua resposta, candidato. Bom, primeiro dizer o seguinte, eu fui eleito senador da República como senador do turismo. E quando fui prefeito de Balneário Camboriú, conseguimos fazer uma cidade que a transformou depois na capital do turismo de Santa Catarina.
e quando fui senador, designamos um valor na emenda parlamentar para o Centro de Eventos de Balneário Camboriú e para o Centro de Eventos de Florianópolis. Se hoje temos recursos do governo federal, é em função daquela emenda que abriu-se uma janela para colocar novos recursos. Depois, quando fui governador do estado, nós é que licitamos o projeto. Discutimos muito a questão do projeto do Centro de Eventos de Balneário Camboriú. E claro que depois de licitado, houveram algumas mudanças, mas se não tivéssemos licitado o projeto, talvez não poderíamos estar hoje comemorando a construção deste Centro de Eventos. Todo e qualquer equipamento público precisa de gestão. E nós precisamos fazer desse Centro de Eventos, que é de competência do Estado, não é de competência do município. Não será o prefeito que vai dizer como será gerido esse Centro de Eventos. Mas se depender do apoio, depender até inclusive da participação do prefeito para decidir o que fazer, sem dúvida alguma, ele não deverá ser público. Nós precisamos fazer parceria pública-privada. Mas quem vai decidir isto é o governador do estado e não o prefeito, porque a obra é do governo. O município é, sem dúvida alguma, um grande investidor. É aqui o Centro de Eventos, que tem o nome de Centro de Eventos Balneário Camboriú, que foi designado através de um projeto nosso. Obrigado, candidato Leonel Pavan. Vamos saber agora a resposta do candidato Fabrício Oliveira a esse questionamento feito pela CDL. Candidato, por favor. Muito boa a pergunta. O Centro de Eventos tão esperado pelo nosso município, aliás, esperado pelo Estado, pela nossa região. Eu penso que a melhor forma de gestão para o Centro de Eventos é a parceria público-privada, onde o poder público ele é um fiscalizador das metas, ele é um fiscalizador daquilo que tem que ser alcançado, daquilo que tem que ser produzido economicamente, né, através de eventos, através de feiras, através de tudo aquilo que pode produzir um importante Centro de Eventos. E a gestão, a qualificação, as pessoas que vão lá tocar deve ser sim feita pelo poder privado, fiscalizado pelo poder público, onde nós podemos ter um modelo de gestão mais eficiente, transparente e produtivo, já que cabe daí ao poder público a fiscalização e acima de tudo, alcançar as metas desejadas pelo município. Obrigado, candidato Fabrício Oliveira. Vamos saber agora o posicionamento, a resposta para essa indagação da CDL, feito pelo candidato professor Ozawa. Professor, por favor. Ótima pergunta, Elias. Boa preocupação do CDL. O governo do estado, junto com aportes do governo federal, enfim, e alguma ajuda do governo municipal, vai inaugurar em breve tempo o centro de eventos. A minha preocupação sempre foi essa, porque entregar uma estrutura de parede, concreto e tal, essa parte, vamos dizer assim, é a parte fácil. Né? Quero ver a gestão. Então, eu me lembro muito do Hospital Ruth Cardoso, né? Que uma gestão atrás deixou lá uma paredes, portas, janelas, mas sem recheio e sem gestão. A nossa ideia é, sim, uma gestão pública, sem dúvida nenhuma. Contudo, uma gestão que parte do poder privado também venha a fazer parte. Então, entidades da sociedade civil organizada, como a CDL, a Cibalc, né, também precisam vir conosco para tentar montar um plano estratégico de gestão, pelo menos nos próximos 4 anos do centro de eventos. Porque é interesse do município que gere emprego e renda, é interesse do município que a gente fuja um pouco da matriz do turismo de temporada, é interesse de todos isso e a gente precisa então chamar essas entidades sim. Eu quero dizer para a CDL que na minha gestão, caso eleito for, é bem tranquilo, a CDL, a Cibalc, a OAB e outras entidades civis vão vir participar da gestão, essa gestão vai ser participativa porque senão o centro de eventos não vai alcançar o seu fim social. Nós precisamos criar um mecanismo para que o centro de eventos não seja mais um elefante branco como outras obras aí da atual gestão municipal. Obrigado, professor Ozawa. Vamos saber também a resposta da candidata Jade Martins a esse questionamento feito pela CDL de Balneário Camboriú. Jade, por favor. Vamos lá. O Centro de Eventos é um motivo de orgulho
para que eu esteja aqui também conversando sobre esse assunto. Há 50 anos ele vem sendo colocado em todos os planos de governo da nossa cidade por todos os candidatos que aqui se habilitaram a disputar uma vaga no Poder Executivo. E dessa vez, no nosso plano de governo, ele está de forma diferenciada. Nós não estamos lá colocando a proposta de construção do Centro de Eventos, e sim da manutenção e conclusão da obra do Centro de Eventos, que vai ser uma realidade nova, numa nova matriz econômica que surge para Balneário Camboriú como uma alternativa de desenvolvimento para a nossa cidade, como uma alternativa de mais renda e mais prosperidade. E isso muito me orgulha porque é fruto dessa administração que vem construindo a passos largos os avanços que são necessários. Uma obra de grande imponência em que nós colocamos 47 milhões de reais só do recurso do município para que isso fosse uma realidade. A gestão do Centro de Eventos também está no nosso debate de plano de governo e inclusive discutida com a sociedade civil, em especial com o trade turístico. A gente entende que essa discussão em relação à sua gestão, ela deve ser feita de forma coletiva. Nós vamos reunir o trade para que a gente consiga encontrar qual é a melhor alternativa, deixando claro que a nossa intenção, obviamente, é de concluir a obra do Centro de Eventos, iniciarmos esses debates concomitantemente a esse momento de construção, mas mais importante do que isso, que nós tenhamos uma gestão voltada para o município e que o município seja, então, o arrecadador daqueles eventos que virem a ser sediados em Balneário Camboriú nesse importante equipamento. Obrigado, candidata Jade Martins. Nós continuamos aqui, então, ouvindo posicionamentos, questionamentos da sociedade civil organizada de Balneário Camboriú. E o próximo a fazer uma pergunta aos candidatos é o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil de Balneário Camboriú, o empresário Carlos Hack. Empresário Carlos Hack, por favor, a pergunta. Tendo em vista que no ano passado foi realizada a audiência pública pela Fátima para a realização do engordamento da faixa de areia da Praia Central de Balneário Camboriú, e ao que parece não está havendo por parte do Executivo Municipal um trabalho junto à Fátima para a conclusão dos trabalhos, perguntamos: qual sua prioridade a respeito do engordamento da faixa de areia? Está interessado, pouco interessado ou muito interessado? Uma vez que sabemos que a poluição da faixa de areia com os briosários e com as algas está contaminando justamente durante a temporada e mesmo fora da temporada. E nós precisamos, com esse engordamento, eliminar toda a poluição e criar uma balneabilidade para a nossa Praia Central. Obrigado, presidente do Sinduscom. Então vamos saber, né, a resposta dos candidatos aqui presentes. Todos, aliás, os 4 estão presentes neste dia aqui na TV Mocinha e na Rádio Menina. E para começar a responder, candidato Fabrício Oliveira. Por favor, candidato. Muito bem, muito obrigado pela pergunta do Carlos Hack, muito importante. Primeiro dizer que eu sou muito interessado pelo tema, não somente pelo aspecto ambiental, assim como ele mencionou, a questão da faixa de areia, a da infraestrutura também, que é muito importante. Veja só que a maré, ela continua subindo todo momento, a todos os anos. Isso é importante nós podermos estudar esse assunto, né? Além do que, a nossa orla também é o nosso corredor econômico. É dali aonde sai o nosso turismo, a nossa Praia Central, que é o nosso bem maior. Então temos que tratar também da poluição da Praia Central, mas temos que tratar também da sua infraestrutura. Precisamos revitalizar a Avenida Atlântica, precisamos melhorar as suas calçadas, esses quiosques que já não atendem mais o modelo de atendimento ao morador e ao turista. E para isso nós precisamos sim discutir o alargamento da faixa de areia com a sociedade de forma responsável e de forma urgente. Esta é uma obra importante, mas tem que ser feita com toda a responsabilidade, aonde terá sim todo o interesse e a prioridade no nosso governo, porque tem um tema que nós falamos do balneário de águas limpas, que trata não somente da nossa Praia Central, mas trata também dos nossos rios e do planejamento e do setor turístico da cidade. Obrigado, candidato Fabrício Oliveira. Vamos saber a resposta para o Sinduscom, que tem o professor Ozawa. Candidato, por favor. Muito bem. São 2 perguntas numa aí. E eu quero dizer para o Sinduscom que o engordamento, que já não é uma ideia nova, é uma retentativa, isso já foi tentado em outra gestão, não é prioridade
para o Partido Socialismo e Liberdade. Não é prioridade porque nós temos outras pautas muito mais importantes. As pessoas lá nos bairros, na zona periférica, todos eles estão precisando de saneamento básico, de um abastecimento correto de água potável. Então, para nós, não é prioridade o engordamento. Agora, respondendo ao Siduscom, são dois temas diferentes. O engordamento não necessariamente precisa engordar para a faixa de areia para resolver a poluição. Então, ao Carlos Harck, quero dizer que nós sim buscamos e precisamos resolver com urgência a questão da balneabilidade da nossa praia central, que é o nosso grande cartão de visita. Isso todo mundo sabe. Contudo, uma coisa não está associada à outra, né? Então eu não posso, muito fácil para o setor da construção civil, né, que ganha milhões de reais vendendo seus apartamentos à beira-mar, engordar a faixa de areia e usar disso justificativa da poluição. Né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Resolver a poluição é um tema muito importante, isso diz respeito ao futuro dos nossos filhos, isso é importantíssimo. O engordamento não. O engordamento é uma sobremesa, é uma história que a gente vai ainda fazer muito mais audiências públicas, ouvir as pessoas para ver se realmente isso de alguma forma importante. Me parece que não, me parece que nós temos N prioridades antes do nosso município, antes mesmo de engordar a faixa de areia. Obrigado, professor Ozawa. Resposta agora da candidata Jade Martins à questão levantada pelo Sinduscom de Balneário Camboriú. Candidata. São dois assuntos importantes. Um é o alargamento da faixa de areia e outra questão é a despoluição da nossa praia central. E isso também eu fico muito feliz de poder comentar. O alargamento da faixa de areia é prioridade, está também no nosso plano de governo e nós vamos tratar com muita responsabilidade essa obra. Nós sabemos que o que dependia do município para que a gente conseguisse obter as licenças já foi feito. O projeto foi apresentado, todos os estudos de impacto também foram apresentados. A Fátima já realizou a sua audiência aqui no município, já ouviu a população e agora nós estamos num aguardo burocrático para que a Fátima emita efetivamente a licença para que a gente consiga iniciar a nossa obra. E nós vamos com certeza concentrar nossas energias para que a gente consiga o mais rápido possível a liberação dessas licenças, haja vista que a Praia Central é todo o motivo por qual a nossa cidade é uma grande referência em qualidade de vida e de turismo. Em relação aos briozoários e as algas que hoje a gente vê com mais frequência na praia, estudos feitos por técnicos da Univale, da UFSC e da EMASA, demonstram que foi por uma irresponsabilidade de governos anteriores quando fizeram o alargamento de uma faixa de areia lá na Barra Sul sem o devido estudo de impacto ambiental. E isso nós não podemos repetir para que a nossa praia não fique comprometida. Nós temos o compromisso de fazer um alargamento que não interfira na balneabilidade da praia. E falar de balneabilidade também é um momento muito importante, porque nós conseguimos fechar os 45 extravasores de esgoto que eram jogados literalmente na nossa praia, na nossa areia e no mar, e que hoje não são mais realidade em Balneário Camboriú, graças às nossas obras de drenagem também que fizemos na Avenida Atlântica e que melhorou e muito a nossa balneabilidade, preservando a nossa praia central tão querida, que é a referência da nossa cidade. Obrigado, candidata Jade Martins. Vamos saber o posicionamento, a resposta que tem para essa indagação do Sinduscom, o candidato Leonel Pavan. Por favor, candidato. Bom, vou já responder de cara. Interessadíssimo nessa questão. Por quê? Quando eu fui prefeito, nós realizamos a audiência pública em Balneário Camboriú, se a população aprovava ou não. E a votação foi através do próprio TRE, com urna eletrônica. O povo votou com urna eletrônica e tivemos aprovação de mais de 80% da população. Por que eu fiz essa audiência pública? Porque desde a época que eu fui prefeito, eu defendo um novo visual, uma remodelação total da nossa Avenida Atlântica e da nossa praia, que é o nosso cartão de visita. E depois, com o prefeito Rubens Pernal, grande parte dela já tinha sido iniciada lá na Barra Sul, com mole, e uma parte já de alargamento. Nós precisamos reinventar Balneário Camboriú. Nós precisamos
é criar novos mecanismos para que essa cidade cresça, se desenvolva, para que tenha o saneamento, para que tenha praia despoluída, mas para que tenhamos todos os nossos pontos turísticos em condições para aqueles que nos visitam, mas principalmente para aqueles que aqui moram, para poder usufruir de suas belezas, para poder usar o conforto e os equipamentos para a própria população. O engordamento da faixa de areia, já no início do ano que vem, nós já estaremos encampando para rediscutir com a sociedade, com os ambientalistas, com os arquitetos, com todas as pessoas que conhecem planejamento urbano. A Avenida Atlântica, a nossa sala de visita, será totalmente remodelada. Obrigado, candidato Leonel Pavan. E nós continuamos, então, ouvindo as indagações, os questionamentos da sociedade civil organizada de Balneário Camboriú. E o próximo a perguntar agora, ou a próxima, é a presidente da CIBALC, Associação Comercial e Industrial de Balneário Camboriú e Camboriú, Cissa Miller. Por favor, Cissa Miller, a pergunta. Olá, eu gostaria de, em nome dos nossos empresários, e da entidade a qual eu represento, a Associação Empresarial de Balneário Camboriú e Camboriú, saber como você avalia a participação das entidades e da sociedade civil organizada em planejamentos estratégicos da cidade, em redes colaborativas de trabalho e em movimentos como foram feitos, por exemplo, alguns anos atrás, o CONDES, que era o Conselho de Desenvolvimento Econômico, implementado em Balneário Camboriú, e recentemente também um modelo desse projeto na forma do Balneário Camboriú Criativo, que também tratava com uma rede colaborativa para ampliar a matriz econômica da cultura e criatividade. Como você avalia a participação da sociedade civil organizada e das nossas entidades no processo democrático? E para responder esse questionamento da CIBALC, a Cissa Miller, quem começa respondendo é o candidato professor Ozawa. Por favor, professor. Ontem mesmo eu estive na CIBALC e recebi um belíssimo documento de um estudo feito pela federação, pela FACISC, e a Cissa me recebeu e eu quero agradecer o recebimento que tive lá na CIBALC. Sim, as entidades da sociedade civil organizada, principalmente sindicatos e entidades que fazem este jogo democrático, elas precisam participar mais da gestão. E o gestor público precisa chamar mais as suas pessoas para participar do dia a dia da prefeitura municipal. Então, ontem eu recebi um belíssimo documento, eu ainda estou estudando esse documento, e eu achei as primeiras páginas, as primeiras frases fantásticas. Essa questão do CONDES, que é o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, isso aí e social é importantíssimo, a gente tem que reativar isso se de alguma forma ele está em desuso. Nós precisamos chamar o empresariado, o microempresário, o comerciante, o prestador de serviço, porque essa é a matriz econômica da cidade, claro, tirando a construção civil e o turismo. Nós precisamos incentivar essa questão da inovação também. Então a Cissa me mostrou ontem um documento muito importante que fala sobre essa motivação para as pessoas pensarem novos empreendimentos. E isso a gente precisa, com urgência, retomar esse caminho. A CIBALC vai ter um assento importante dentro da gestão da qual eu estou pensando em implementar em Balneário Camboriú. A CDL também vai ter, e a gente espera que a sociedade civil organizada, não só do empresariado, mas também as associações de pessoas comuns, as associações de bairro, elas sim precisam vir também participar desse jogo democrático, desse dia a dia do decidir o futuro da cidade. Obrigado, professor Ozawa. Nesse questionamento feito pela CIBALC, vamos saber agora o posicionamento, a resposta da candidata Jade Martins. Jade, por favor. Bom, o BC Criativo foi mais um instrumento criado em parceria com diversos setores e áreas da Fundação Cultural, nos nossos artistas locais, que criaram uma nova matriz econômica em conjunto com os nossos associados e dirigentes da cidade. Isso é fruto de um trabalho coletivo através do Plano Municipal de Cultura e vem trazendo como uma alternativa de uma nova matriz econômica para a nossa cidade, e é motivo de orgulho, vejo isso com muito bons olhos. Da mesma forma que vejo com muito bons olhos a retomada do CONDES, isso já foi discutido no plano diretor, no qual eu tive a
oportunidade de presidir os trabalhos de revisão desse plano e lá dentro nós colocamos a necessidade de reativar o CONDES. Já fizemos isso numa oportunidade já de reuniões numa executiva criada provisoriamente para que nós pudéssemos fazer essa retomada do trabalho e também tive a minha participação para que nós conseguíssemos readequar a legislação e efetivamente o regimento interno do CONDES para que nós possamos reativá-lo de forma coerente com a participação das entidades. Mas mais importante do que isso é também ressaltar que nós temos diversos conselhos municipais e eu sou uma defensora do segmento social, eu venho dessa área, colaborei inclusive na reestruturação de diversos deles que não estavam na ativa e por ser uma conselheira, por ter participado de diversos, entendo que a sociedade civil precisa sim estar muito bem representada dentro desses espaços que definem as nossas políticas públicas, que é um momento de tomada de decisões, de deliberação inclusive de recursos públicos e de projetos. Uma gestão compartilhada, ouvindo a sociedade civil, tendo esse respaldo para que a gente consiga evoluir no que a nossa cidade precisa, é o caminho de sucesso. Essa é a fórmula, sendo parceiros, obviamente, da sociedade civil. Obrigado, candidata Jade Martins. Vamos saber agora a resposta que dará o candidato Leonel Pavan a esse questionamento feito pela Cibalc. Candidato, por favor. Bom, o Brasil hoje passa por um momento difícil e as cidades também ainda estão em piores condições. Muitas delas não conseguem sequer cumprir com o salário dos servidores e não conseguem avançar. Toda a gestão pública tem que ter um líder, tem que ter um comandante, tem que ter o gestor, o responsável, mas não quer dizer que ele seja o dono da razão. Ele precisa ouvir os setores organizados. Eu, quando fui prefeito, eu criei todas as associações de moradores de Balneário Camboriú para ouvirmos os moradores, para saber o que a Barra, o Estaleiro, o Estaleirinho, Taquaras, o que a Nova Esperança, o que o São Judas, o que a Vila Real, o bairro dos municípios, o Ariribá, o bairro das Nações, o que o centro, o bairro dos estados precisavam para serem feitos os investimentos. Nós criamos as associações para ouvi-los. E o próximo gestor terá que fazer uma gestão democrática. Tem que ouvir as pessoas, ouvir os segmentos sociais, esses que estão sofrendo na carne, os problemas e as crises que existem hoje no Brasil e nos municípios. Então tenha certeza absoluta que o gestor que tem que ser o líder, tem que ser aquele que vai conduzir o trabalho, mas ele precisa ouvir as pessoas, tem que ter diálogo. Se não houver o diálogo, certamente ele não terá sucesso no seu governo. E convido desde já todas as entidades, associações, para que passem a me ajudar, a contribuir com as suas ideias, com os seus projetos, para que possamos fazer de Balneário Camboriú os melhores 4 anos de sua história. Obrigado, candidato Leonel Pavan. Respondendo agora o questionamento da Cibalc, o candidato Fabrício Oliveira. Candidato. Muito obrigado a Cissa por essa pergunta muito importante. Dizer, quando eu fui vereador, quando eu fui secretário do município, e também quando eu fui secretário de Estado de Desenvolvimento Regional, lá eu era presidente de um Conselho de Desenvolvimento Regional, onde eu participava também do Conselho da Inova Anfre, que são entidades que participam para balizar e, acima de tudo, para orientar os investimentos do poder público. Eu acho isso de fundamental importância. O envolvimento da sociedade organizada, o envolvimento dessa sociedade que precisa ser ouvida e que possui um grande conhecimento e colaboração para que o poder público possa errar menos e acertar mais. As câmaras temáticas que conversam e discutem diversos temas importantes servem sim como um parâmetro para o poder público, e essa aliança, essa comunicação, esse diálogo, essa interlocução, ela tem que ser permanente. Em nosso governo, nós daremos sim a prioridade
participaremos deste conselho, ouviremos esses conselhos e vamos trazer esse conselho mais perto para a administração pública para que possamos fazer um governo de união, um governo participativo e um governo, acima de tudo, que possa atender às demandas verdadeiras da cidade, não aquelas demandas onde somente servem para encher, né, os olhos de maneira que não possam atrair investimentos, não possam atrair benefícios econômicos, sociais para as cidades, e sim aquela verdadeira prioridade que deve ser constituída, acima de tudo, com toda a sociedade. Obrigado, candidato Fabrício Oliveira. Continuamos ouvindo as questões, as posições de cada segmento organizado da sociedade de Balneário Camboriú e vamos ouvir agora a pergunta do João Francisco Galvão Barão, que é o presidente do Balneário Camboriú Convention Bureau, que vai fazer a sua indagação, seu questionamento aos candidatos. Por favor. O turismo de negócios ganhará uma nova dimensão a partir do próximo ano com a criação do centro de eventos. Como é que o candidato percebe a infraestrutura logística e de serviços para atender esse novo grande equipamento da cidade? E para responder esse questionamento do Convention, começa a candidata Jade Martins. Candidata, por favor. Nós temos um novo momento que Balneário Camboriú vai passar a ter o privilégio de viver, que é após a finalização e a construção do nosso centro de eventos. Como eu afirmei, é uma nova matriz econômica que vai gerar emprego, renda e vai desenvolver muito o nosso comércio local. Lembrando que Balneário Camboriú possui uma estrutura privilegiada quando nós estamos falando de gastronomia, temos uma estrutura privilegiada quando nós estamos falando de hotelaria, e isso só vem a somar. No momento que nós tivermos um novo período, que não seja sazonal, que não esteja restrito à nossa atividade de sol e mar, porque hoje nós temos como matriz econômica o turismo de sol e mar, nós vamos passar a ter um turismo de negócios em Balneário Camboriú e que vai circular um grande número de pessoas, gerando mais oportunidades durante o ano todo. Isso nos é motivo de orgulho, porque é fruto realmente desse trabalho em coletivo, e aqui a gente precisa fazer o reconhecimento especial de todo o trade turístico que sempre acreditou nesse projeto e que junto conosco conseguiu desenvolver o melhor modelo de centro de eventos para a nossa cidade. Nós temos que acompanhar esse desenvolvimento, fortalecendo ainda mais a nossa iniciativa privada, de forma que a gestão pública seja uma gestão pública eficiente, colaborativa, que crie alternativas para que o nosso turismo, a nossa rede hoteleira e a nossa rede gastronômica consigam estar cada vez melhores em termos de qualidade. Isso também foi fruto de debate no plano diretor, onde nós criamos a possibilidade de incentivo, inclusive, para que as redes de hotéis e os hotéis já existentes consigam ainda se qualificar mais para que nós possamos melhorar e muito o nosso turismo em Balneário Camboriú. Obrigado, candidata Jade Martins. Dando sequência às respostas do Convention, a essa pergunta do Convention, o candidato Leonel Pavan. Candidato. Bom, nós temos aqui hoje o turismo e a construção civil como a mola mestra de sustentabilidade do nosso município. Nós temos que ter outros mecanismos. Lá no passado era um momento, era outra história. Hoje nós precisamos de reinventar as coisas. Nós temos que ser mais inteligentes, mais preparados. As pessoas têm que ter muita visão administrativa. Precisamos achar outros mecanismos que, além do turismo de temporada e da construção civil, também possam se destacar para movimentar a nossa economia. Nós somos fortes na gastronomia, dos nossos comércios, do CDL, do setor hoteleiro, da construção civil, de nossas belezas naturais. Mas o prefeito tem que avançar muito mais. A cidade só é boa para o turista se for boa para o povo que nela mora. Além de ter todo esse fomento para os negócios, mas temos que também dar condições aos trabalhadores de todos esses comércios para poderem também trabalharem com vontade, se sentindo bem. Tem que ter educação, temos que ter creches, temos que ter saúde, temos que ter respeito, valorizar a família. Essas pessoas que trabalham nos comércios, no fomento, sem dúvida alguma, irão ajudar
a cidade se desenvolver ainda mais, nós vamos crescer economicamente e também no social. O gestor público precisa ser responsável. Ele não pode ir para lá como se fosse um aventureiro. Ah, eu acho que vai dar certo. O gestor público tem que ir para lá já preparado, sabendo o que fazer. E certamente nós faremos isto sendo prefeito de Balneário Camboriú. Obrigado, candidato Leonel Pavan. Questionamento agora do Convention. A resposta é do candidato Fabrício Oliveira. Candidato, por favor. Olha, sem dúvida nenhuma nós devemos avançar, até porque nós entendemos também de que será um antes e um após o Centro de Eventos. O Centro de Eventos vai trazer, além dos eventos, as feiras, vai trazer um importante momento turístico para Balneário Camboriú. E a cidade ela precisa estar preparada. Ela precisa qualificar a sua mão de obra, seja ela na gastronomia, seja ela na hotelaria, seja ela no atendimento ao turista, seja ela nos órgãos que atendem Guarda Municipal, Secretaria da Saúde, Secretaria do Turismo, para que nós possamos, de fato, otimizar e potencializar esse evento e esse plus econômico que vai vir para Balneário Camboriú. E precisamos também qualificar os nossos instrumentos turísticos, cuidar da nossa praia, cuidar das nossas calçadas, cuidar das nossas avenidas, cuidar daqueles polos, daqueles centros turísticos que nós temos, que estão muitas vezes largados como por falta de manutenção. E eu menciono, por exemplo, ali o deck da Barra Norte, o deck da Barra, o mole da Barra Sul e tantos outros instrumentos turísticos que merecem a nossa atenção, que têm que ser repaginados, requalificados, melhorar a sua manutenção, mas acima de tudo a iniciativa privada junto com o poder público tem que caminhar junto. Padronizar, qualificar, intensificar e conceituar o turismo deve ser a nossa bandeira para que nós possamos então otimizar e aproveitar de maneira adequada o Centro de Eventos em Balneário Camboriú. Obrigado, candidato Fabrício Oliveira. A resposta agora do professor Ozawa a esse questionamento do Convention Bureau. Professor, por favor. Essa pergunta coincide com a pergunta anterior, ela se complementa. Nós, ao criar um plano de gestão dos próximos 4 anos do Centro de Eventos, tripartido, poder público, poder privado e as pessoas comuns também, nós precisamos também pensar sobre a cadeia logística de como vamos atender esse centro de eventos. Porque, Elias, me preocupa, sim, essa questão dos transfers, por exemplo, se nós vamos ter um calendário que não impacte com relação ao impacto ambiental daquele bairro, nós vamos ter que pensar, temos uma BR que nós temos que atravessar para chegar ao centro de eventos, e tudo isso é uma preocupação importante do Convention Bureau. Nós vamos precisar ouvir essas pessoas. A prefeitura necessariamente precisa dar ouvidos a essas pessoas que trabalham no dia a dia do turismo receptivo, que é o nosso objetivo. O centro de eventos só vai ter função, só vai ter o seu objetivo alcançado se a gente conseguir tornar o centro de eventos algo vivo para transformar a matriz econômica, tirar a questão da construção civil e da temporada e a gente ter vida própria e convidar as pessoas para conhecer Balneário Camboriú durante o ano inteiro. Essa é a intenção. Nós precisamos criar uma agenda de eventos fixos e volantes, eventos que não vão ser anuais, pode ser, por exemplo, bienais. Nós vamos ter que pensar sobre isso sim. Ouvir a comunidade, associações, pessoal da classe artística, porque o centro de eventos pode também custear vários eventos nesta área de cultura, artista, não só de business, de negócios lucrativos. Obrigado, professor Ozawa. Olha, nós vamos a um rápido intervalo, a gente já volta continuando a ouvir o posicionamento, as propostas dos candidatos a prefeito de Balneário Camboriú. Então aguarde um instante só, a gente volta em seguidinha com apoio inclusive da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui de Balneário Camboriú. TV Mocinha, Rádio Menina, eleições 2016. Eleições 2016. Dois Irmãos Moto Peças, há mais de 4 anos com você. Oficina especializada, promoções especiais e Disque Peça. Ligue agora mesmo no 33650979 ou ligue no WhatsApp 84840532.
Hollywood Bowl, agora com um delivery de pizzas, hambúrgueres e sushis. Tudo com a melhor qualidade e o melhor preço. Venha conhecer a mais bonita decoração temática de Balneário Camboriú. Hollywood Bowl, na Avenida Atlântica, 2850, de frente para o mar. Telefone 3361-6007. Espásio Dental. Há 5 anos é referência em implantes dentários com método de carga imediata. Agende uma avaliação pelo telefone 3361-7191 e seja o próximo a sorrir em até 48 horas. Espásio Dental, a sua referência em implantes dentários. Telefone 3361-7191. Ultra qualidade, ultra atendimento, drogarias Ultra Popular. Preços mais baixos com Ultra Descontão. Em Balneário Camboriú, na 4ª Avenida, 791. Lembre-se, é a Farmácia Vermelha. A Rosar Alimentos do amigo Raulino, com 30 anos de atividades, atende todo o litoral norte de Santa Catarina. Marcas consagradas fazem parte dos mais de 2.000 itens oferecidos diariamente aos seus clientes. Rosar Alimentos, sempre com você. Rua Tailândia, número 500, Bairro das Nações, em Balneário Camboriú. Telefone 3169-3800. Eleições 2016. Estamos de volta aqui neste dia especial em que estamos ouvindo propostas dos candidatos à Prefeitura de Balneário Camboriú para saber o que eles têm, o que eles pensam, né, e inclusive respondendo aos questionamentos feitos por diversos setores da sociedade civil organizada. E representando, né, os colegas da imprensa de Balneário Camboriú, eu gostaria de ouvir a indagação, o questionamento do radialista Flávio Silva, o Flávio da Rádio Camboriú, e também com participação na Guararema FM. Flávio Silva, por favor. Uma das principais reclamações que a gente ouve nas ruas de Balneário Camboriú é com relação à 6ª Avenida no bairro dos Municípios. Os moradores reclamam há mais de 3 anos a falta de conservação da calçada. Há algum tempo foi feita uma limpeza no Rio Peroba e uma das máquinas da prefeitura quebrou parte dessa calçada. Hoje, os cadeirantes são obrigados a dividir o espaço com os automóveis. Caso eleito, qual a sua proposta para a manutenção de obras públicas no município? Obrigado, amigo Flávio Silva. Vamos então ouvir, né, a resposta a esse questionamento, e quem começa respondendo é o candidato Leonel Pavan. Este é o grande problema de Balneário Camboriú. Por isso que é uma diferença muito grande dos governos que eu fui prefeito e do momento. Na época, tudo parecia ser mais limpo, mais organizado, havia um respeito maior com as pessoas. Isso não é apenas um problema da 6ª Avenida, que precisa da atenção do gestor público, da atenção do prefeito. Assim como nós fizemos quando levamos a universidade, a Univale, para o bairro dos Municípios, quando transformamos este bairro num bairro universitário. Lá temos problemas, mas nos outros bairros também. No centro de nossa cidade, as calçadas estão precárias. É preciso investir, é preciso dar condições para que as pessoas possam transitar, se locomover, sem correr o risco de repente ter que ser atropelado ou até um acidente em função do descaso do poder público. Além das calçadas, a areia da nossa praia. Quando eu era prefeito, nós arenávamos a areia da praia, passava uma máquina peneirando a areia da praia, dávamos vida à areia. Vamos fazer assim na areia da praia, cuidar das calçadas, cuidar das ruas, desassorear os córregos, despoluir os córregos. Nós vamos fazer com que a nossa cidade seja de novo comentada, não apenas em Santa Catarina, no Brasil e no mundo, como uma cidade diferenciada. E nós temos condições para isso. Existe recurso. O que precisa é de gestão. E eu tenho esse compromisso com você de fazer uma gestão diferenciada, fazer desses próximos 4 anos os melhores da história de Balneário Camboriú.
Dando sequência, então, às respostas ao questionamento do radialista Flávio Silva, vamos ouvir o candidato Fabrício Oliveira. Muito bem, muito obrigado pela pergunta, Flávio. Dizer que nós temos em nosso balneário de novas ideias, o nosso plano de cidade, algo muito específico sobre isso, que se chama o Plano de Manutenção Permanente, que compreende em fazer um diagnóstico detalhado das nossas calçadas, das nossas praças, dos nossos prédios públicos, que são mais de 120 mil metros quadrados de área, e de tudo aquilo mobiliário, tudo aquilo que compreende, né, que é utilizado pelo poder público, fazendo um diagnóstico detalhado disso, fazendo um levantamento e, acima de tudo, uma manutenção, não aquela manutenção reativa, né, que reage somente quando tem algum problema, quando realmente está aí em último estágio, mas fazer aquela manutenção preventiva, aquela manutenção quase que diária, para que nós possamos ter, sim, todos os nossos equipamentos, obras, prédios e demais aparelhos públicos com a sua manutenção em dia. E além disso, vamos criar também um canal eficiente de comunicação, que possa dar uma resposta rápida às reclamações dos moradores que vivem os seus problemas. Então, tudo isso está colocado no nosso plano permanente de manutenção, que compreende um setor muito importante do nosso governo, haja vista que a cidade tem que estar em ordem, tem que estar limpa, as obras têm que estar em dia, a sua manutenção tem que estar em dia para que os nossos moradores possam aproveitar e que possam causar também menos transtornos. Obrigado, candidato Fabrício Oliveira. Então vamos ouvir agora, também respondendo ao questionamento feito pelo radialista Flávio Silva, o candidato professor Ozawa. Por favor, professor. Belíssima pergunta, Flávio. Um grande abraço, Flávio. Nós precisamos fazer uma boa revisão, Elias, de todo o sistema viário da cidade. Não só viário no sentido de carro, automóvel, moto, mas também a mobilidade urbana como um todo. Nós estamos propondo uma revitalização geral das avenidas e das ruas, né? A gente vê que muitas calçadas aí estão muito mal cuidadas mesmo. Lá na Sexta Avenida é curioso porque foi criada a Sexta Avenida, foi criado esse sistema lá e abandonado, né? Porque lá estão, a gente chama de pessoas invisíveis, né, Elias? Pessoas que não são aquelas pessoas lá da beira-mar e tal. No meu governo, essas pessoas vão ter visibilidade, vão ter voz. Essas pessoas precisam ser ouvidas. Então, naquela Sexta Avenida, a gente vai precisar revitalizar ela como um todo, né? Então, eu passo lá, às vezes, Elias, e vejo que o pessoal estaciona carros ali sobre a calçada e tal. A gente precisa criar recuos, nichos, precisa revitalizar para chamar as pessoas para a rua. A rua não pode ser um lugar perigoso. A rua tem que ser um lugar onde as pessoas se sintam à vontade em andar, não pode ser um lugar que gere perigo à saúde, à segurança, enfim, tem que ser muito bem iluminada, tem que ser muito bem calçada, e a gente precisa criar, flores, embelezamento é importante, mas mais importante é criar um meio de que as pessoas sintam à vontade em sair de casa a pé. De bicicleta, né, de carrinho de bebê, esse tipo de coisa que são as pessoas comuns, as pessoas de verdade, de carne e osso. Essas pessoas precisam, mais uma vez, eu insisto, democracia radical é ouvir essas pessoas, o usuário da política pública, não só a massa pensante, intelectualizada da cidade. As pessoas que usam a política pública, o usuário lá no bairro precisa ser ouvido. Aí a gente vai saber exatamente qual é a demanda dessa população. Obrigado, professor Ozawa. Dando então sequência à resposta ao questionamento do Flávio Silva, quem responde agora é a candidata Jade Martins. Por favor, candidata. Nós temos um plano municipal de calçadas. Essa administração implementou uma padronização com técnicos da nossa Secretaria de Planejamento, com arquitetos, com engenheiros, aonde todos, a grande maioria, quase que na totalidade do nosso município, os proprietários foram notificados para que fizessem as suas obras adequando as calçadas a esse modelo padronizado. Os proprietários que não o fizeram ainda, neste momento começa então um trabalho do município que irá licitar e contratar uma empresa que será responsável por fazer a obra e efetivamente depois cobrar daqueles que não o fizeram. Lembrando que a calçada é de responsabilidade dos proprietários. A manutenção das calçadas que são de próprios públicos, isso é feito pela Secretaria de Obras, e nós temos sim que valorizar esses
profissionais, os nossos operacionais que fazem um brilhante trabalho. E fico muito feliz de falar em especial também do bairro dos Municípios, porque lá nós temos um projeto de desenvolvermos, criarmos, abrirmos uma outra via como alternativa para aquele bairro, que ficará entre a 5ª e a 6ª Avenida, criando um fluxo maior e mais uma alternativa para que a questão da mobilidade seja melhorada. Junto com isso, nós vamos trazer também lá um grande equipamento público, nos moldes em que nós já iniciamos a construção, a execução dessa obra no bairro das Nações, para que a gente tenha uma grande praça, que as famílias possam se apropriar desse espaço, que lá a gente consiga levar as nossas crianças, ampliando o contraturno escolar, melhorando a participação delas na qualidade esportiva do nosso município e que elas tenham uma perspectiva de futuro ainda melhor, em especial para as famílias que estão lá naquele bairro. Obrigado, candidata Jade Martins, e nós continuamos aqui ouvindo as indagações, os questionamentos de diversos segmentos da nossa sociedade. E quem vai fazer agora a indagação, a colocação aos candidatos, é o presidente do Sindusol, que é o Sindicato dos Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares de Balneário Camboriú e região, e quem responde pelo Sindusol atualmente é o Alessandro Fondini. Por favor, presidente. Bem, a pergunta que eu quero fazer, a nome da nossa sociedade, a nome da entidade, da Sindusol, é o seguinte: gostaria de saber dos candidatos o que eles têm intenção para, qual é a viabilidade, para ter uma viabilidade melhor na nossa cidade, para poder atender melhor os nossos turistas e poder atender também a nosso cidadão de Balneário Camboriú. Obrigado, Alessandro Fondini. E quem começa respondendo a este questionamento é o Fabrício Oliveira. Candidato, por favor. Eu creio que ele quis dizer a viabilidade deve ser no questão de trânsito, né? Ficou muito, pelo menos foi assim, dessa forma que eu entendi. Agradecer a tua pergunta e dizer o que nós queremos, o que nós pretendemos, obviamente. Primeiro é dar sequência, né? O que diz o plano diretor e algumas obras que são muito importantes para o sistema viário. Por exemplo, a continuidade do binário Norte-Sul. A continuidade do binário Norte-Sul é uma obra muito importante e dentre outras que vão amenizar também a questão do trânsito. Mas nós temos outras ações que são muito importantes. Por exemplo, né, nós monitorarmos o trânsito permanentemente através da colocação dos nossos valiosos agentes de trânsito em lugares estratégicos. Né? Esse monitoramento é muito importante. Nós precisamos criar um departamento de engenharia do trânsito. Essa é outra situação que também está no balneário de Novas Ideias, está naquilo que nós pretendemos fazer para que nós tenhamos realmente um departamento qualificado, com engenheiros que possam discutir e monitorar o trânsito constantemente. Não somente o trânsito, mas toda a nossa viabilidade urbana, né? E também o incentivo do uso do transporte público. Para isso nós temos que ter um transporte público de qualidade, um transporte público integrado, com uma boa malha viária. A nossa ciclovia, nós temos que aumentar e melhorar a segurança da nossa ciclovia e também aumentar a sua malha, né, toda a sua malha que possa assim se estender em Balneário Camboriú, porque nós possamos ter alternativa. E dentre isso também a melhoria, claro, das nossas calçadas, das nossas vias, para que o pedestre ele possa também deixar o carro e ter um meio atrativo de chegar aonde deseja. Obrigado, candidato Fabrício Oliveira. Dando sequência, então, à resposta do presidente do Sindusol, questionamento feito por ele. Quem dá agora a colocação, quem dá a resposta é o professor Ozawa. Professor? Não sei se entendi bem a pergunta do Sindusol, mas acho que ele quis dizer viabilidade, acho que ele quis dizer mobilidade, né? Eu acho que o grande problema de Balneário Camboriú é isso. Quer dizer, a gente constrói os arranha-céus, né, mas na sombra dos arranha-céus estão o quê? Calçadas, ruas estreitas. Nós precisamos repensar essa questão de mobilidade. Uma das questões de repensar a mobilidade é não incentivar o uso do carro. Mas para não incentivar o uso do carro numa cidade como Balneário Camboriú, que cada apartamento desses aí à beira-mar tem 4 vagas de garagem, os caras anunciam isso, nós precisamos criar meio de transporte coletivo de fácil acesso. Uma das
do futuro de Balneário Camboriú, eu não sou aqueles caras visionários, mas um do futuro é o VLT, é o TRAN, é o trem de rápido acesso, de superfície. Nós vamos ter que buscar isso de alguma forma. Nós vamos ter que buscar em Amsterdã, em Milão, experiências de fora, de cidades de ponta, para implementar um sistema viário que seja desestimulador do uso do carro. Eu, por exemplo, uso muito o carro, mas eu uso o carro porque, olha, o ponto de ônibus fica longe da minha casa, as linhas de ônibus são terríveis, o espaço de tempo entre um ônibus e outro é muito grande, os pontos de ônibus são desconfortáveis, então é um convite ao usuário não usar o transporte público. Isso está errado, nós precisamos inverter essa lógica urgente, nós precisamos criar mecanismos de transporte público que sejam convidativos, que as pessoas tenham segurança, que seja bom, que não seja caro. E isso é fácil fazer, Elias, não é difícil. Nossa cidade tem uma área pequena, nossa cidade é uma área de área é pequena, mas é uma cidade verticalizada, então nós precisamos desestimular o uso do carro de uma maneira geral. E isso vai com ciclovias, com outros mecanismos de transporte individual. Obrigado, professor. Dando sequência, então, ao questionamento do Sindusol, quem dá a resposta agora é a candidata Jade Martins. Candidata, por favor. Eu acredito que a pergunta do Alessandro foi uma pergunta genérica, né? Do que a gente pensa enquanto cidade efetivamente. Nós somos privilegiados porque moramos numa cidade com belezas naturais, com uma qualidade de vida que é motivo de orgulho para todos nós que aqui moramos e para aqueles que nos visitam. Eu digo que a maioria da população de Balneário Camboriú não nasceu em Balneário Camboriú. Hoje nós temos a grande maioria vinda de outras cidades e de outros municípios. E eu sou uma dessas pessoas que também escolheu Balneário Camboriú como destino e vim para cá com 16 anos, aqui constituí minha família, aqui nasceu meu filho e eu tenho certeza que nós precisamos cada vez mais melhorar a nossa cidade, dotar ela de infraestrutura, qualificando o nosso turismo local, porque hoje Balneário Camboriú, apesar de ter a construção civil como uma matriz econômica e tendo agora uma segunda alternativa que é o centro de eventos, nós estamos passando por um momento muito especial, mas não podemos esquecer que a nossa base é o turismo em Balneário Camboriú. Por isso nós precisamos sim investir cada vez mais, deixando a nossa cidade em condições de receber todos esses turistas. Essas pessoas que vêm de outras cidades para morar aqui, em algum momento foram turistas e aqui estiveram escolhendo essa cidade. Nós somos referência quando se fala em qualidade de vida pelo IBGE, nós somos referência em gestão fiscal pela Firjan, nós recebemos uma alta nota, 98% pelo Ministério Público quando se fala de transparência na gestão pública, e isso tudo nos orgulha e faz com que a gente consiga estar cada vez mais à frente do nosso tempo. Balneário Camboriú é uma cidade privilegiada e precisa sim de um governo atuante que mantenha ela como a referência nacional e internacional daqueles que escolhem nós como turistas. Obrigado, candidata Jade Martins. Então, dando sequência às respostas, né, sobre o questionamento do Sindusol, o Alessandro Fondini, quem dá agora a resposta ao posicionamento é o candidato Leonel Pavan. Por favor, candidato. Olha, não basta apenas as pessoas que têm função pública. Estas têm obrigação, têm que estar altamente preparadas para receber quem nos visita. Mas também nós temos que preparar os nossos moradores para que eles se sintam bem, para que eles conheçam melhor o nosso município. Quando eu fui prefeito, nós tínhamos os cursos de turismo. Acho que o Fondini se recorda como era a exigência nossa. Não basta apenas se der o alvará para o camelô, para o ambulante, para o frentista, para o balconista, para o delógio. É preciso do alvará para o setor gerador de empregos e também para as pessoas que percorrem toda a nossa cidade atendendo o turismo. É preciso prepará-los. E nós tínhamos curso de turismo para todas as pessoas. Policiais participavam, taxistas participavam, balconistas, frentistas, camareiras, camelôs, ambulantes e até pessoas da iniciativa privada. Você não pode apenas achar que a cidade é bonita e está pronta. Não, não. É preciso que as pessoas também estejam preparadas. Elas têm que receber toda a atenção
do poder público, dar oportunidade para que eles também possam preparar e receber aqueles que nos visitam. Os funcionários públicos, cada um tem a sua missão, mas nós temos aqui mais de 100 mil moradores e todos estes também têm que estar preparados, eles têm que estar com vontade de receber aquilo que sustenta o nosso município. Nós seremos parceiros para fazer com que Balneário Camboriú tenha um povo preparado e que possa receber bem a todos que nos visitam. Obrigado, candidato Leonel Pavan. Vamos ouvir mais uma indagação, mais uma pergunta do segmento organizado da nossa sociedade. Quem faz a pergunta agora aos nossos candidatos aqui de Balneário Camboriú é o Sansão Souza Ferreira, que é o presidente do Citicom, o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção e do Mobiliário de Balneário Camboriú e região. Sansão, por favor. Candidatos, temos conhecimento de que as classes de menor poder aquisitivo são sempre deslocadas para a periferia das cidades. Diante disso, a nossa pergunta para os senhores e senhoras é a seguinte: quais são os seus projetos de habitação de interesse social para a verdadeira classe produtiva que são os trabalhadores? Respondendo então, obrigado Sansão, a esse questionamento feito pelo presidente do Citicom, nós vamos começar ouvindo as respostas e começamos exatamente pelo candidato professor Ozawa. Professor? Grande companheiro Sansão. Habitação em Balneário Camboriú parece não ser um problema, parece que não há uma demanda de habitação em Balneário Camboriú, porque as pessoas vão à praia e veem aqueles apartamentos maravilhosos, espelhados, e parece que não há demanda de habitação. Nós temos um problema sério de habitação. Infelizmente, a cidade de Camboriú acaba absorvendo grande parte do nosso problema, do problema que nós geramos. A classe trabalhadora, e o Sansão tem razão, que é a força motriz da cidade, a força produtiva, está migrando para Camboriú e está tendo um problema em Camboriú a respeito disso. Então, o primeiro objetivo do meu mandato será sentar com os municípios limítrofes, incluindo Itapema, Itajaí, mas principalmente Camboriú, porque nós precisamos começar a pensar políticas públicas metropolitanas, e isso envolve a questão da habitação. Habitação, segurança pública e mobilidade urbana. Não temos como pensar partir do princípio de que Balneário Camboriú não tem problema de habitação. Basta ir lá, para lá da Palestina, ir no bairro dos municípios, na Nova Esperança, São Judas, para ver que o problema habitacional é muito grave. E isso tem a ver também com o meio ambiente, As pessoas estão cada vez mais subindo os morros das encostas e isso gera um perigo grave, Fora o impacto ambiental, que é a lógica do nosso verde, dos nossos morros. Então, Sansão, eu preciso a tua ajuda aí do sindicato da construção, dos trabalhadores da construção, para que a gente faça um levantamento de qual é a demanda, para que a gente possa criar uma política pública real para as pessoas reais de habitação. Evidentemente que há demanda, mas eu preciso sentar contigo aí junto com a tua entidade e fazer um levantamento, um diagnóstico profundo a respeito da habitação. É certo que nós precisamos criar algum mecanismo para aluguel social, para habitação coletiva, sistema de albergues para as pessoas sem teto e por aí vai. Sansão, conto contigo, companheiro. Obrigado, professor Ozawa. Hora de responder à indagação do Citicom da candidata Jade Martins. Candidata, por favor. O Sansão é uma pessoa muito querida, em que eu tenho a oportunidade de conhecer há bastante tempo. Ele participa ativamente dos nossos debates em termos de cidade, inclusive na Conferência da Cidade. Esse foi o tema deste ano, em que nós debatemos a inclusão social das cidades. E o Sansão estava lá, enquanto representante do Citicom, fazendo a sua observação e as suas análises. Em Balneário Camboriú, nós temos um programa habitacional que já vem sendo desenvolvido há bastante tempo e que tem duas frentes. Uma delas voltada para a questão de habitação, reassentamento, e a outra de regularização fundiária. Nós temos famílias cadastradas que residem no município há mais de 20, 30 anos e que moravam em áreas de risco ou em áreas de preservação permanente e que foram reassentados por essa administração. Lembrando que era um projeto que estava perdido no governo federal e que nós reembolsamos, aumentamos
o valor desse projeto para que nós pudéssemos readequá-lo à realidade e conseguíssemos concluir efetivamente a entrega de mais de 80 unidades habitacionais para essas famílias que há tanto tempo aguardavam e que foram então reassentadas no bairro da Barra e no bairro das Nações. Concomitantemente, nós temos o projeto de regularização fundiária, que também está em fase de finalização, aonde todas essas famílias que residem em áreas que não possuam risco, que não são áreas de APP, possam efetivamente ser beneficiadas com as suas escrituras. Finalizado esse projeto, nós vamos concentrar os esforços para verificar a possibilidade de Balneário Camboriú trazer novos programas habitacionais voltados para a questão do trabalhador. Isso já foi debatido, inclusive, no Conselho da Cidade, com um projeto já existente voltado para os servidores públicos municipais, e nós temos como missão abrir a discussão para os demais trabalhadores, em especial da construção civil. Obrigado, candidata Jade Martins. Também respondendo à indagação do Sansão, presidente do Citicom, vamos ouvir agora o posicionamento, a resposta do candidato Leonel Pavan. Candidato? Vou falar o seguinte, Balneário Camboriú, antigamente, havia uma diferença, o centro e os bairros. Quando nós fomos prefeitos, depois do Rubens Espernal, que também deu continuidade a tudo que nós estávamos fazendo, tanto o nosso período como do Rubens Espernal, deu prioridade para as pessoas, independente se moravam no centro ou nos bairros. Nós levamos investimentos para os bairros. Nós levamos condições para que os moradores pudessem realmente sentir-se bem lá no bairro. E, inclusive, foram construídos prédios populares e casas populares, tanto no bairro São Judas, como também no bairro dos municípios. Nós não podemos dividir a população. Todos têm que ter o mesmo respeito, têm que ter o mesmo direito, dar condições para que eles possam viver bem. O gestor público, ele não pode ser de uma classe só. Ele não pode achar que esse setor precisa mais e o outro menos. Todos têm que ter o mesmo respeito, e esse respeito é que nós teremos. E nós rompemos essa barreira ainda no nosso primeiro mandato, quando a primeira pavimentação feita em Balneário Camboriú foi na Rua Biguaçu. Primeiro asfalto foi lá na Rua Biguaçu. E depois que ligamos a Quinta Avenida, interligando os bairros, Vila Real e bairros do município, e transformamos aquele bairro que falavam, tanto tempo que tinha um descaso, o transformamos num dos melhores bairros, porque hoje é um bairro universitário. Todos os demais precisam de atenção, de respeito e de investimento. Obrigado, candidato Leonel Pavan. E encerrando essa pergunta feita pelo presidente do Citicom, vamos ouvir agora a resposta, o que tem a dizer o candidato Fabrício Oliveira. Candidato? Bom, muito boa a sua pergunta. Na verdade, nós temos que adentrar nesse tema. É um tema muito importante, haja vista que, por a nossa cidade possuir uma condição geográfica que muitas vezes nos beneficia, mas muitas vezes acaba colocando uma classe em outras regiões, em outra localidade, pelo alto custo que é morar em Balneário Camboriú. Mas o poder público tem que entrar nessa questão. Tem que procurar, junto com a sociedade, as entidades, um meio de habitação que possa condizer não somente com a realidade do nosso funcionário, do nosso trabalhador, mas acima de tudo que possa atendê-lo e fazer com que ele possa morar e trabalhar em Balneário Camboriú. Obrigado, candidato Fabrício Oliveira. Bem, nós vamos agora ouvir uma nova indagação, uma nova pergunta de segmento organizado da nossa sociedade, e quem faz a pergunta aos candidatos é a Olga Ferreira, que é a presidente do Sechobar, o Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis, Bares e Restaurantes Similares de Balneário Camboriú e região. Então vamos ouvir a pergunta, a indagação da Olga. Senhores candidatos, senhora candidata, eu como representante dos trabalhadores em hotéis, bares e restaurantes, gostaria de saber dos senhores quais as políticas públicas direcionadas aos filhos dos nossos trabalhadores que trabalham aos sábados, domingo, Natal, Ano Novo, feriado, sugerindo que as férias de final de ano não podem ser no mês de maio ou agosto, que as creches fiquem abertas todos os finais de semana de movimento nos feriados e dias festivos. A educação é muito importante, principalmente
escola integral. Então, essa é a preocupação para as nossas mãezinhas, os nossos paizinhos que, trabalhando na maior indústria do turismo, muitas vezes não têm onde deixar seus filhos. Obrigado, Olga. Então vamos às respostas dos candidatos e quem começa respondendo é a candidata Jade Martins. Jade? Nós fomos parceiros do Sechobar, inclusive na cessão de uma área pública para que fosse feita a construção de uma creche voltada para os trabalhadores, especialmente de bares, restaurantes e similares. Esse projeto, uma pena que até hoje ainda não foi desenvolvido pela entidade, mas a gente espera poder continuarmos parceiros e auxiliando para que isso vire uma realidade. Talvez poderemos iniciar aí uma discussão de trazer um novo modelo especificamente para poder atender a essa demanda em especial de quem trabalha nesse segmento. Em Balneário Camboriú, nós temos uma grande rede de contraturno escolar. Importa aqui dizer que hoje são mais de 5.000 crianças que são atendidas na nossa rede de contraturno. Só nas modalidades da Fundação Municipal de Esportes e do Projeto Oficinas, nós iniciamos com 8 modalidades e hoje estamos com 32 modalidades atendendo as crianças da nossa cidade. Além disso, colocamos no nosso plano de governo uma meta de iniciarmos num projeto piloto quanto à educação integral no município. Sabemos que esse é o caminho para que a gente consiga uma sociedade mais equilibrada, mais justa, mais participativa e que a educação é, sem dúvida nenhuma, a base disso tudo. E nós temos isso como prioridade, sabendo que temos um grande caminho, um grande desafio a ser percorrido, que é de encontrar recursos públicos para que a gente consiga efetivamente transformar todas as nossas escolas em período integral. Concomitante a isso, nós temos então esses projetos que fazem, às vezes, para que as nossas crianças, no período de contraturno, tenham as suas atividades. A discussão, efetivamente, de alterar as nossas férias escolares é uma discussão que nós nos propusemos fazer junto ao Conselho Municipal de Educação, que é o órgão responsável por definir a política educacional na nossa cidade. Obrigado, Jade. Quem responde agora ao questionamento do Sechobar, da Olga Ferreira, é o candidato Leonel Pavan. Candidato? Bom, a primeira escola de tempo integral no sul do Brasil, o CIEP, foi construída por nós. Todos se lembram, no bairro da Vila Real, entre o bairro da Vila Real e o bairro dos Municípios. Eu fui lá esses dias, está um descaso, está um caos. Até gravei um vídeo. O nosso compromisso é continuar fazendo investimentos de escola de tempo integral. Quase todas as creches que estão foram construídas por mim e pelo Rubens Espernal. E nós temos nosso programa de governo, incentivar para abrirmos creches domiciliares, para atender justamente na alta temporada. Porque quando o funcionário público entra em férias, mas nós podemos fazer creches domiciliares, fazer com que os filhos dos trabalhadores, inclusive em final de semana, possam ter um lugar para deixarem os seus filhos. No nosso plano de governo, nós vamos apenas repetir o que já fizemos no passado. Mais creches, escola de tempo integral, creches domiciliares e creches para os finais de semana e para a alta temporada. Obrigado, candidato Leonel Pavan. Respondendo ao questionamento do Sechobar, quem dá a resposta agora é o candidato Fabrício Oliveira. Muito importante, obrigado, Olga, pela sua pergunta, e dizer que educação de modelo integral é o que nós precisamos ampliar em Balneário Camboriú. Nós temos um orçamento de 135 milhões de reais para a área da educação, mas nós não construímos há mais de 20 anos uma escola de modelo integral. Ali no CIEP as pessoas ficam às vezes semanas nas filas e nós precisamos acabar com isso. E acima de tudo também oportunizar aí o nosso estudante, a nossa criança, a ter um ensino, não somente ser alfabetizado, mas também ser preparado, ser educado de maneira que nós possamos prepará-lo para um futuro diferente. Então, está também no nosso plano de governo, no nosso plano de cidade, a construção, a ampliação de escolas de modelo integral em nosso município, até porque nós temos que fazer isso e possuímos condições para fazer isso. E segundo momento também é importante dizer, nós temos as nossas creches que finais de semanas e em período elas ficam, um período de férias, elas ficam fechadas.
né? Nós podemos otimizar isso. Afinal de contas, o nosso trabalhador, a nossa trabalhadora, também, ainda mais por ser uma cidade turística, acima de tudo, trabalha final de semana, trabalha em feriados e trabalha muito na época de temporada. E aí, claro que se encontram numa situação muito difícil, onde não tem onde deixar os seus filhos. E nós temos que providenciar, o poder público tem que facilitar a vida dos nossos trabalhadores, já que somos uma cidade que vive do comércio e do turismo, para que elas possam ter, as mães, os pais possam ter esta tranquilidade em deixar os seus filhos no espaço que já está lá, que nós já temos, e que basta somente o poder público regulamentar e colocar para funcionar. Obrigado, Fabrício. Respondendo então ainda o questionamento do Sechobar, professor Ozawa dá a resposta. Professor Ozawa, por favor. Perfeitamente encaixado dentro da nossa carta de compromisso protocolada na Justiça Eleitoral. Para nós, do PSOL, este elemento é fundamental. Nós precisamos zerar a demanda de creche na cidade. Isso sempre foi um calcanhar de Aquiles no nosso município. Quer dizer, as mães acabam se afastando do trabalho justamente porque não tem com quem deixar seus filhos. Isso não pode acontecer. Inclusive, tem que haver a participação do poder privado também. As empresas vão ter que se mexer para a gente, junto com o poder público, construir essa viabilidade dessas creches, e inclusive em período integral, em período fora do comum, do horário comercial, porque os nossos trabalhadores trabalham sim 24 horas às vezes, né, em turnos diversos, e nós precisamos criar esse mecanismo. Eu quero dizer que eu estou assumindo aqui um compromisso junto com o PDT, que é um partido histórico na cidade. Eu quero mandar um abraço para o Alan e dizer, Alan, eu estou aqui assumindo o compromisso de escola integral sim. Nossa rede municipal de ensino vai implementar um programa de escola integral, período integral, na educação básica e no ensino médio com ensino técnico junto. Então, nós vamos conversar bastante, Alan, porque na minha gestão, nós vamos criar isso, viabilizar isso, vamos analisar um plano de cargo e salário, vamos fazer concurso, nós vamos ter que criar isso aí, porque é o futuro do município, é a educação sim. E por último, e eu quero lançar um desafio para todos os candidatos que vão me suceder aqui, né, vão ser entrevistados também. Uma das coisas que eu tenho pensado muito é, por que não uma universidade municipal? Será que a gente não tem condições, nosso orçamento de mais de 600 milhões, não tem condições de fazer uma universidade pública municipal para atender principalmente esta comunidade carente? Vamos lá, eu quero fazer esse desafio aí. Obrigado, candidato Ozawa. Bem, nós vamos então a um rápido intervalo comercial. Logo após esse intervalo, você vai acompanhar as considerações finais dos candidatos. O que eles têm a dizer nesses minutos finais para o senhor, para a senhora, para todos da comunidade. É a Rádio Menina e a TV Mocinha, Eleições 2016. Eleições 2016. Dois Irmãos Moto Peças, há mais de 4 anos com você. Oficina especializada, promoções especiais e Disque Peça. Ligue agora mesmo no 33650979 ou ligue no WhatsApp 8484-0532. Hollywood Ball, agora com um delivery de pizzas, hambúrgueres e sushis. Tudo com a melhor qualidade e o melhor preço. Venha conhecer a mais bonita decoração temática de Balneário Camboriú. Hollywood Ball, na Avenida Atlântica, 2850, de frente para o mar. Telefone 3361-6007. Espásio Dental, há 5 anos é referência em implantes dentários com método de carga imediata. Agende uma avaliação pelo telefone 3361-7191 e seja o próximo a sorrir em até 48 horas. Espásio Dental, a sua referência em implantes dentários. Telefone 3361-7191. Ultra qualidade, ultra atendimento, drogarias Ultra Popular. Preços mais baixos com Ultra Descontão. Em Balneário Camboriú, na 4ª Avenida, 791. Lembre-se, é a Farmácia Vermelha. A Rosar Alimentos do amigo Raulino, com 30 anos de atividades, atende todo o litoral norte de Santa Catarina. Marcas consagradas fazem parte dos mais de 2.000 itens oferecidos diariamente aos seus clientes. Rosar Alimentos, sempre com você. Rua Tailândia, número 500, bairro das Nações, em Balneário Camboriú. Telefone 3169
3800. Eleições 2016. Vocês tiveram a oportunidade de ouvir durante este programa, né, a posição, o posicionamento, as respostas de cada um dos 4 candidatos a questionamentos feitos pela sociedade civil organizada de Balneário Camboriú. Mas agora temos um momento em que os próprios candidatos vão para as suas considerações finais, vão poder inclusive pedir e registrar o seu apoio. Então, nessas considerações finais, eu começo pela ordem de sorteio definida durante a semana numa reunião na Rádio Menina. Começo com o candidato Leonel Pavan. Por favor, candidato, as suas considerações finais. Eu quero aqui agradecer esta oportunidade e quero conversar com você, eleitor, eleitora de Balneário Camboriú. Mas conversar também com as crianças, com os jovens, com aqueles que nos visitam, aqueles que aqui estão. Eu aceitei mais um desafio. Eu devo muito a Balneário Camboriú. Balneário Camboriú me proporcionou seguir a minha vida pública de deputado federal, senador, vice-governador, governador, deputado estadual. Agora, eu preciso recompensar Balneário Camboriú mais uma vez. Quero dar tudo de mim. Quero dedicar os meus melhores 4 anos da minha vida e os melhores 4 anos da vida de Balneário Camboriú. Quero fazer deste governo, dos próximos governos, o governo da minha vida, o governo melhor de Balneário Camboriú. Temos que investir nas crianças, nos idosos, nas famílias, fazer com que as pessoas se sintam bem. Quero encerrar a minha vida pública retribuindo a você, morador dessa cidade. Retribuindo a esta cidade que eu amo, que eu tanto defendi e defendo, dos projetos que eu busquei, de tudo aquilo que eu penso de nossa cidade. Por isso, peço que confie em nós. A minha experiência, o meu conhecimento, a visão que eu tenho legislativa será colocada nos próximos 4 anos, com muito vigor, com muita energia e dedicação e responsabilidade. Pode confiar em nós. Nós não seremos aventureiros. Nós não seremos uma peça para ver se vai dar certo. Nós vamos dar certo e fazer Balneário Camboriú de novo sorrir. Conte com a gente e eu conto com vocês. Muito obrigado. Eu peço o seu voto. Obrigado, candidato Leonel Pavan. Vamos ouvir agora as considerações finais do candidato Fabrício Oliveira. Fabrício, por favor. Bom, por final, eu quero dizer da alegria de estar participando desse debate, desse importante momento de discussão para Balneário Camboriú, até porque o Brasil passa por um momento muito difícil, mas nós não mudamos um país se nós não mudarmos aonde nós moramos, e começa aqui em Balneário Camboriú. Por isso que nessa trajetória, somente neste ano, nós ouvimos mais de 15 mil famílias, entendendo as suas necessidades, entendendo aquilo que a sociedade precisa, escutando as entidades, as lideranças, para que nós possamos, então, apresentar não somente um plano de governo feito por marqueteiros, mas um plano de governo feito pelas pessoas, ouvindo, construindo e, acima de tudo, entendendo a prioridade. Precisamos avançar na educação, precisamos avançar na saúde, precisamos avançar no turismo, na economia, na acessibilidade e na segurança pública. Mas temos que fazer isso, acima de tudo, com muito respeito e muita responsabilidade. Balneário é uma cidade linda e ela não pode mais ficar submetida a essa disputa, brigas políticas, porque briga política não pavimenta nada, não constrói. É por isso que nós não queremos derrotar ninguém, e nenhum grupo político, e nenhum partido. O que nós queremos é derrotar a ineficiência, é a falta de gestão, é o desperdício, é a falta de sensibilidade, é a falta de interlocução. Por isso nós apresentamos o Balneário de Novas Ideias, que na verdade é uma nova postura com relacionamento de responsabilidade com as pessoas. E por isso eu quero pedir o seu voto pela mudança, o seu voto pela renovação, o seu voto pela união. Vote 40, Fabrício Oliveira e Carlos Humberto. Obrigado, candidato Fabrício Oliveira. Agora é a vez do professor Ozawa, candidato professor Ozawa, também com as suas considerações finais. Por favor, professor.
Elias, eu quero agradecer, quero pedir desculpa para quem está ouvindo aí na Rádio Menina e na TV Mocinha, porque eu estou um pouquinho com rinite, estou um pouco atacado aqui, tosse, essa mudança de tempo aí me prejudicou. Mas eu quero agradecer a possibilidade de vir aqui e expor um pouco das minhas ideias. A nossa candidatura é uma candidatura real, de carne e osso, sentimentos e emoções, para pessoas reais. Então eu não sou um candidato produzido, eu não tenho jargões prontos, eu não tenho um plano de governo como se fosse um livro em que todas as soluções do município estão ali dentro. Eu sou um candidato que quero ouvir. A minha intenção, Elias, é assumir a prefeitura e no primeiro dia já abrir as portas da prefeitura para que as pessoas sejam ouvidas. Me parece que os prefeitos ultimamente têm se trancado em gabinetes e não têm tido a sensibilidade para ouvir as pessoas na rua. E é isso que eu proponho. Na minha carta de compromisso eu quero que todo sábado, todo mês, a gente faça gabinete volante. O prefeito municipal junto com os secretários municipais vão circular os bairros nos sábados de tarde para ouvir a população. Então, quero agradecer mais uma vez a Rádio Menina, a TV Mocinha, e o meu número é 50, sou o professor Ozawa, candidato a prefeito, minha vice Ana Carolina, uma jovem de 27 anos, bacharel em ciências contábeis, uma corretora de imóveis, uma mulher independente, autônoma, uma mulher que espelha muitas mulheres que querem também alcançar essa independência. Meu nome é Luiz. Na urna vai estar professor Ozawa, o número é 50, e acessem as redes sociais, busquem mais informações sobre a gente, fuçem lá sobre a nossa história, sobre a nossa trajetória. Um abraço, Elias. Obrigado, candidato professor Ozawa. Vamos à candidata que vai finalizar então esse programa também com as considerações finais, candidata Jade Martins. Por favor, Jade. Bom, eu quero de forma muito especial novamente agradecer a oportunidade que a TV Mocinha nos dá de estar aqui hoje falando sobre as nossas propostas. Esse é um primeiro momento em que os candidatos podem efetivamente falar sobre os seus planos de governo e as suas intenções, e isso muito nos gratifica. Quero cumprimentar você que nos ouve, que nos assiste e que está aí disposto a fazer junto conosco essa caminhada em benefício da nossa cidade. O momento eleitoral é um momento muito feliz, é uma festa da democracia e um momento em que a gente pode fazer a escolha daqueles que vão nos representar por mais 4 anos. Eu me coloquei à disposição porque entendo estar preparada, capacitada para isso. Eu estudei muito, eu trabalhei muito e a cada dia que passa eu me sinto mais segura e mais confiante de que nós estamos sim no caminho certo. Nosso debate será um debate propositivo, nós queremos mostrar os avanços que nós tivemos nessa administração e o que ainda precisamos avançar mais para melhorar a nossa qualidade de vida, para melhorar a nossa infraestrutura urbana, para que a gente tenha uma cidade cada vez mais feliz. Eu sou mãe, eu sei da dificuldade que é de criar um filho, eu sei da dificuldade que é de nós termos uma dupla, uma tripla jornada. E com essa sensibilidade é que eu venho trazendo essa proposta. Uma proposta nova, de uma pessoa que tem uma experiência de gestão administrativa. É minha primeira eleição e eu me sinto totalmente capacitada para poder administrar a nossa cidade com base nos resultados em que nós tivemos no nosso histórico profissional. Eu estou muito feliz, agradeço essa oportunidade e peço a você que venha junto conosco, que acredite no nosso projeto, que esteja conosco na nossa caminhada. Eu espero e conto com a sua participação. Vote 15, vote Jade Moy para conduzir o futuro da nossa cidade a partir de 2017. Obrigado, Jade, obrigado a você que esteve conosco, acompanhando neste primeiro programa as posições dos candidatos a esses questionamentos feitos pela nossa sociedade civil organizada. É muito importante, tiver a oportunidade também de mostrar a você, eleitor, a você, eleitora, o que pretendem fazer, como vão fazer. Isso é importante. É o primeiro programa de uma série, inclusive, que o Sistema Menino de Comunicação, a Rádio Menina, a TV Mocinha vão realizar em todos os municípios da região, ou pelo menos tentaremos atingir a maioria desses municípios. O próximo contato vai ser com a cidade de Itajaí, com a cidade de Camboriú e também com a cidade de Itapema. E depois ampliando esse leque aqui para os municípios da região da Foz do Rio Itajaí. Então, muito obrigado para você que esteve conosco, para você que acompanhou. É uma oportunidade que a gente tenta proporcionar para que cada um possa avaliar, cada um
dos candidatos que estão colocados aí na disputa eleitoral deste ano. Muito obrigado para você que esteve conosco na Rádio Menina, na TV Mocinha. Obrigado à subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB de Balneário Camboriú, que tem dado tanto o apoio moral quanto o apoio jurídico para que fosse possível a realização desse programa. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Eleições 2016. Oferecimento: Dois Irmãos Motopeças, há mais de 4 anos com você. Hollywood Bowl, o maior mix de gastronomia e entretenimento. Drogarias Ultra Popular em Balneário Camboriú, na 4ª Avenida, próximo ao Hiper Angeloni. Rosar Alimentos, sempre com você. Rua Tailândia, número 500, fone 3169-3800. Espásio Dental, sua referência em implantes dentários. Realização: Menina FM e TV Mocinha. Apoio: OAB Balneário Camboriú.